Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio é o áudio do dia 5 do nosso jejum de 40 dias de açúcar. E no capítulo 5, o nome que a Wendy deu para o capítulo é Jejum e Banquete. Gente, esse capítulo falou muito comigo. E aí, logo no começo, lembra que ela sempre coloca um versículo. E o versículo que ela colocou foi Jeremias 15:16, que diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. E aí a Wendy, ela conta aqui no começo que ela estava no 5º dia de jejum e ela estava lavando a louça, né, cuidando da casa, na cozinha. E quando ela olha para a bancada da cozinha, ela vê 2 Bíblias, a Bíblia do marido dela, uma Bíblia azul grande, e uma Bíblia marrom, que era a Bíblia dela. E aí, ela fala que o estômago dela tá roncando e aquelas Bíblias ali, e na hora ela faz a associação, né? Nossa, ao invés de comer a comida física, eu vou comer uma comida espiritual, eu vou me alimentar da palavra do Senhor. E aí, o que ela faz? Ela pega um apoio de bolo, né? E coloca a Bíblia ali dentro para ela lembrar toda vez que ela passar pela cozinha, né? Que a gente passa ali, abre a geladeira, né? Ai, deixa eu ver o que eu vou comer, tô com fome. Toda vez que ela passar por ali, ela lembrar que ela tá em jejum. E ela lembrar que primeiro ela precisa buscar o Senhor, que primeiro ela precisa se alimentar das palavras de Deus e depois ela vai se alimentar fisicamente, né? Porque Deus nos traz essa saciedade. Com certeza, a gente consegue permanecer mais tempo, né? Vivendo espiritualmente, se alimentando do Senhor. E ela diz aqui que é esse banquete, né? É esse alimento que vem da palavra que nos fortalece para viver o que Deus tem para a nossa vida, não é a comida física, né? Não é a comida física, ela pode nos dar energia, ela nos dá nutrientes, obviamente a gente precisa se alimentar bem, se alimentar de maneira saudável, mas para prevalecer, persistir, perseverar no que Deus tem para nós, para viver plenamente os planos que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos sim fazer banquetes da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor, na verdade, que traz transformação. E aí ela fala aqui, jejum, quando a gente faz jejum, o jejum ele traz realmente transformação para a nossa vida, traz romperes, como eu disse, e é incrível mesmo. Mas eu amei essa relação que ela fez. Ela fala assim, eu não quero ter uma vida de jejum, eu quero ter uma vida de banquete. O jejum, ele traz transformação, mas uma vida de banquete da palavra do Senhor traz uma vida de transformação dia a dia. E é exatamente isso. E aí, ela fala aqui, ela traz aqui uma outra palavra. Em Ezequiel 3:3, diz assim: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. E em Apocalipse 10:8, está escrito assim: Deus falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Isso é João que escreveu o Apocalipse. E aí Deus fala assim para ele: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos e nações, línguas e reis. Né? A gente sabe que Apocalipse traz toda a revelação do fim dos tempos, traz cartas às igrejas da época, as 5 igrejas, né? Então, a gente... entendendo o contexto de Apocalipse, né, e de João nesse momento, então João estava recebendo uma palavra de Deus que é doce, mas ele, na hora que fosse profetizar e falar sobre isso, talvez não fosse tão bom assim. E a palavra de Deus, ela pode vir de 3 maneiras, e a Wendy, ela fala aqui, ela pode vir como um snack,
né, como um lanchinho e te trazendo encorajamento, te impulsionando, te renovando, te fortalecendo. Ela pode vir como um banquete principal. E normalmente o banquete principal, ele é aquele que vai pesar dentro de você. E aí a gente pode até fazer uma associação aqui com o amargo que fica no estômago, porque tem palavras que são difíceis de digerir. Porque o evangelho, ele te tira da zona de conforto. Ele não vai deixar você permanecer como você está. E aí, a princípio, você lê aquilo, né? E aí você se alimenta, você come, só que aquilo fica no seu estômago, sabe? Aquilo remexendo em você e você fala, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso me transformar nessa pessoa, eu preciso de ajuda em Deus para ser dessa maneira, o Senhor me trouxe uma direção, como eu vou chegar? E é exatamente isso, às vezes no nosso estômago, parece que pesa, mas nós precisamos desse alimento mais pesado, porque é desse banquete que a gente vai se transformar. São desses banquetes que deve ser feita a nossa vida. E aí ela fala que nós temos também a sobremesa. E a sobremesa é o quê? São os versículos e os capítulos que falam do amor de Deus. Quanto Deus nos ama, o quanto Ele espera por nós, o quanto Ele quer nos resgatar, o quanto Ele quer nos ajudar, o quanto Ele está pronto a fazer o que a gente pede. Na palavra de Deus fala que, né, aquele que pede será ouvido e receberá o que pede. Só basta saber. Ou não pedem e por isso não recebem, ou pedem mal. E como é que a gente pede certo para receber? Lendo a palavra. Fazendo jejum e entendendo o que Deus quer para a nossa vida. E esse capítulo falou muito comigo, porque eu creio que é exatamente isso. Nós temos que ter uma vida de jejum, mas a maior parte da nossa vida deve ser de banquete. Banquetes da palavra do Senhor. Lanchinho, prato principal, sobremesa, nós podemos desfrutar todos os dias, o tempo todo da palavra do Senhor. E aí nesse capítulo ela dá algumas dicas de leitura, então ela lê alguns capítulos da Bíblia, ou ela faz alguns devocionais no aplicativo da Bíblia. E aí ela escreve os versículos que falaram mais com ela coloca na geladeira, ou ela deixa em algum lugar que ela possa passar e relembrar. Eu sugiro que você tenha um caderninho e que você sempre possa anotar não só os versículos que o Senhor fala com você, mas o que você sentiu naquele momento, que lembrança o Espírito Santo trouxe para você, né? Num capítulo em que Deus fala sobre as palavras, o que Deus trouxe na sua mente? Alguma atitude com seu filho, alguma atitude com seu marido? Anota porque provavelmente Deus quer transformar essas atitudes que você tem tido, Deus quer transformar elas e deixá-las de uma maneira mais agradável, quer deixar as suas palavras mais mansas, mais doces. Então a gente não pode perder a oportunidade de escrever o que é que Deus tem falado conosco, para a gente não esquecer. E aí prevalecer para conseguir, junto com Deus, essa transformação na nossa vida, porque nós não queremos permanecer como estamos, não é mesmo? Nós queremos uma transformação genuína. Então, faça isso. Eu amei demais esse capítulo, porque não há nada igual à palavra do Senhor, que nunca volta vazia. Então, se você lê a palavra e falar, eu não entendi, ela não vai voltar vazia. Em algum momento, essa palavra vai voltar de você e você vai entender. E antes de finalizar, ela termina aqui falando algo muito importante. Às vezes a gente se alimenta da palavra do Senhor e a gente não entende por que a gente está lendo algumas coisas. Mas Deus coloca pessoas na nossa vida, naquele dia, que precisam exatamente da palavra que a gente leu, que a gente entendeu, ou que Deus nos falou. Então a palavra de Deus, ela não é para parar em você. Ela edifica você, mas ela edifica quem está à sua volta também. Então compartilhe o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem te ensinado. É assim que a gente precisa viver o Evangelho. Amém? Agora eu vou fazer uma oração. Senhor, queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor nos sustentou até agora. Nós estamos no 5º dia de jejum, mas nós não queremos ter uma vida apenas de jejum. O que nós queremos é uma vida de banquete, nos alimentar da sua palavra. Nós queremos comer o livro, nós queremos comer o rolo. Sabemos que quando nos alimentamos da sua palavra é que nos fortalecemos. A transformação vem da tua palavra, que não volta vazia. A tua palavra é como uma espada que separa juntas e medulas, ou seja, o Senhor realmente
transforma a nossa vida, pode nos confrontar, nos exortar. E às vezes não é fácil. Nós sabemos que às vezes o evangelho é duro, mas nós precisamos de uma palavra mais dura para que a gente possa sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa deixar um legado para os nossos filhos, para que a gente possa edificar quem está ao nosso lado e para que a gente possa viver o que a tua palavra diz. Nós queremos viver plenamente o evangelho. Então, Senhor, eu peço agora, traz entendimento, sabedoria e discernimento para essas mulheres, que quando elas abram a palavra, o teu Espírito esteja pronto a ensiná-las cada versículo, que elas possam se atentar, que os versículos brilhem aos olhos dela, que o teu Espírito Santo traga memórias de como elas precisam ser, traga memórias do que elas fizeram, para que elas possam fazer diferente, Senhor, que a tua palavra fique no estômago delas, para que a digestão seja ruim, mas para que elas meditem, e que quando elas conseguirem digerir, elas sim vivam aquela palavra que entrou doce, que processou de maneira difícil, mas quando transformada, Senhor, a gente fica mais parecida contigo, e é esse o alvo do evangelho. Nós queremos nos parecer contigo. Então, Senhor, traz entendimento para essas mulheres agora, traz fome de ti, que todos os dias ao acordar nós queremos lembrar que nós queremos ler a tua palavra, entender mais de ti, Senhor. Não se na leitura da palavra, Pai, vir sono, vir vozes, virem distrações, Senhor, eu peço agora, tira todo o sono, tira toda a distração, tira toda a mentalidade, eu não entendo a tua palavra, tira toda a mentalidade, eu não tenho tempo, Senhor, que a nossa prioridade durante esse jejum não seja apenas jejuar, mas também se servir de um banquete da tua palavra, que nós estejamos todos os dias com fome da tua palavra, Senhor, enche-nos, deixa o nosso estômago roncar de desejo e de vontade de ler a sua palavra, Senhor, de ouvir o Senhor. Nós precisamos de ti, dependemos de ti, e a tua palavra é a única maneira de nos direcionar para a nossa vida, o que temos que fazer, o que temos que viver, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, fala conosco, Pai, ao abrir a Bíblia, fala conosco, Senhor, queremos encontrar contigo. Toda vez que abrimos a nossa Bíblia, nós queremos sentir a tua presença, Senhor, conosco em todo o tempo. Traz-nos entendimento, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Então eu vou encorajar vocês a lerem alguns capítulos da Bíblia ou fazerem algum devocional no aplicativo da Bíblia, para que a gente não permaneça só em jejum, mas que a gente viva realmente um banquete da palavra de Deus também nesse tempo, amém? Um beijo e até a próxima.